A quinta-feira foi de muitos movimentos no bastidor colorado. O time voltou de Bagé após o empate contra a equipe do Guarani e teve uma notícia muito triste. A lesão grave de Bruno Gomes, que praticamente tira o lateral direito do restante da temporada, obriga o Inter a fazer movimentos. Um lateral afastado é reintegrado ao grupo e a direção vai ao mercado buscar uma reposição ao lesionado Bruno Gomes. A apresentação do atacante Carboneiro acontece sem grandes destaques, porque a cena foi roubada por Kaique Rocha. O zagueiro foi anunciado pela manhã como reforço do Inter, foi defendido por D'Alessandro na apresentação e abriu o coração com sinceridade na sua entrevista coletiva. Kaique admitiu erros extracampo em sua primeira passagem, contestou algumas críticas da imprensa e admitiu e prometeu que será um cara sincero em entrevistas nesta nova passagem pela sua nova fase da carreira. A gente fala também sobre as negociações e conversas do Internacional com o lateral esquerdo Ramon, que joga no futebol grego. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A delegação colorada voltou de Bagé, onde enfrentou o Guarani nesta quarta-feira da estreia do Campeonato Gaúcho. Chegou em Porto Alegre, treinou e teve a notícia triste do dia: a lesão e a confirmação do diagnóstico de Bruno Gomes, que teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e em função disso vai parar por pelo menos 8 meses, passando por um procedimento cirúrgico. Eu falei sobre a lesão no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira. O próprio Bruno Gomes, nas suas redes sociais, se manifestou lamentando, obviamente, a lesão, mas o jogador vai perder boa parte da temporada em um momento onde estava com muitas expectativas em torno dele, e a partir disso o Inter já executou 2 movimentos para suprir esta ausência. O primeiro deles é a reintegração do lateral direito Natan, que tem contrato com o Internacional até a metade do ano. Depois ele volta para o Santos, que é o clube que detém o passe do jogador. O Natan estava afastado do Internacional, treinando em turno inverso no CT Parque Gigante, e agora passa a ser reintegrado. A partir disso, ele volta a trabalhar com o técnico Roger Machado e passa a ser uma opção na carência de laterais direitos a partir da ausência de Bruno Gomes. A outra ação que a direção do Inter toma é imediatamente ir ao mercado de transferências para buscar um lateral direito que possa suprir a ausência de Bruno Gomes. O Inter vai buscar este lateral direito no mercado para alguém competir por vaga no time titular junto a Bryan Aguirre, que a partir de agora está colocado como lateral direito titular em boa parte da temporada, pelo menos, do Internacional. Muito abatimento no bastidor em função da lesão grave do Bruno Gomes e vários jogadores mandando mensagens positivas e de apoio ao jovem jogador que teve essa grave lesão e não atuará mais no Campeonato Gaúcho em boa parte dessa temporada de 2025. Bom, depois do treino, na parte da tarde, o Inter marcou um evento, a apresentação de 2 jogadores: o Johan Carboneiro, que havia sido anunciado ainda no dia do jogo contra o Guarani, e o Kaique Rocha, que foi anunciado na manhã desta quinta-feira. O Inter assinou um contrato com o Kaique Rocha por 2 temporadas. A apresentação do Carboneiro aconteceu sem muitos destaques. O jogador falou sobre o desejo dele de jogar no Internacional, sobre sua experiência fora do país. É um jogador que ainda não entende muito bem a língua portuguesa, sem muitos destaques na coletiva de Carboneiro. Mas a apresentação de Kaique Rocha absolutamente roubou a cena. E tudo isso começa com o post do Internacional nas redes sociais anunciando o Kaique Rocha, que teve uma repercussão negativa por parte de torcedores, que não aprovaram a contratação do Kaique Rocha e foram até as redes sociais manifestar isso. A abertura da apresentação tem um tom forte de D'Alessandro, diretor esportivo, diretor técnico, na verdade, do Internacional. O D'Alessandro apontou incoerências nas críticas feitas
a Kaique Rocha, apresentou números do jogador, dizendo que ele teve 61 jogos na temporada, foi o jogador que mais atuou pelo Atlético Paranaense. Defendeu o jogador dizendo que conhece o Kaique Rocha, trabalhou com ele, sabe aquilo que ele pode dar para o time e contestou o tom crítico que foi dado ao Kaique Rocha. Com palavras fortes, D'Alessandro defendeu o novo contratado. E o Kaique Rocha abriu a entrevista coletiva perguntado sobre isso, com um tom de sinceridade pouco antes visto em apresentações de jogadores. O Kaique Rocha abriu o seu coração na primeira resposta, dizendo que entende que deu errado na sua primeira passagem no Internacional por um aspecto extracampo e não por algo dentro de campo. Kaique Rocha admite que não lidou bem com o fato de virar reserva em determinado momento e escolheu um caminho equivocado. Kaique Rocha fala de uma postura extracampo, de festas, que acabaram, na visão dele, o prejudicando no Internacional. E fizeram com que, inclusive, ele tivesse uma saída conturbada e a ida para o Atlético Paranaense. É um reconhecimento do Kaique Rocha. Entretanto, ele admite que é um cara completamente diferente, porque já na ida para o Atlético Paranaense, ele conheceu a sua atual noiva, que foi a razão para ele deixar Porto Alegre. E que agora ele é uma pessoa diferente e que tem certeza que os erros que ele cometeu em Porto Alegre na sua primeira passagem não vão se repetir. Kaique Rocha admitiu que errou no extracampo e que aprendeu com isso e que agora é um jogador muito mais profissional, que se cuida, que se prepara, que cuida do seu corpo, que passa mais tempo com a família e que não faz aquilo que ele fazia anteriormente. O Kaique Rocha também contestou algumas críticas da imprensa. E essa crítica do Kaique Rocha foi direcionada à imprensa paranaense, que na visão dele tinham opiniões equivocadas sobre o seu futebol. Ele disse: diziam que eu sou alto e que eu não ganhava nenhuma bola aérea. E eu fui o zagueiro do Campeonato Brasileiro com o maior percentual de bolas aéreas vencidas na competição inteira. Dizem que eu sou lento, mas eu atinjo picos de 34, 33 km por hora, o que é uma ótima velocidade. Contestou com números críticas que eram feitas às atuações dele na temporada passada. E, claro, foi muito questionado sobre o rebaixamento do Atlético Paranaense. Ele disse que tem coisas que não cabem ser ditas, que não cabem aos jogadores dizer, que aconteceram ali e que acabaram atrapalhando o Atlético Paranaense, que fizeram com que o Atlético Paranaense fosse rebaixado. Ele disse que em vários momentos jogou desgastado fisicamente e isso prejudicou um pouco o nível de atuação dele. E prometeu sinceridade. Ele disse que os jogadores muitas vezes são criticados e não têm a oportunidade de responder e que ele mudou isso na cabeça dele. Que a partir de agora ele vai falar aquilo que pensa, aquilo que tiver vontade e nas zona mistas, nas entrevistas, vai encarar aquilo como uma oportunidade de se defender, de responder e vai fazer isso a partir de agora. Uma apresentação como poucas vezes ou nunca eu tinha visto no Internacional. Muita sinceridade do Kaique Rocha com falas muito significativas nesta apresentação. Uma última informação é a negociação do Inter com o lateral esquerdo. O Inter está procurando o lateral esquerdo no mercado para ser o reserva do Bernabéu e negocia com o Ramon, do Olympiacos da Grécia. Existem conversas admitidas pela direção do Internacional com este jogador, que não estão avançadas a ponto de fechar ainda, mas existem conversas e ele é o nome que o Inter está conversando para ser o reserva de Bernabéu. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta sexta-feira, onde a gente tem jogos. No final de semana a gente vai ter mais jogos, mas a gente tem jogos pela Série A nesta sexta-feira. Torino e Cagliari. Odd do Torino 2.14, empate 3.1, Cagliari 3.65. Joga na KTO com responsabilidade, te diverte. Lembrando que a KTO é para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!